Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens trazidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro que atualmente estamos estudando, Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje a mensagem de número 43, que vai nos trazer o mesmo tema central da mensagem de ontem. Ontem nós vimos no serviço mediúnico. Hoje nós veremos uma que tem o título de Na Mediunidade. Na mediunidade, reforçando o que dissemos ontem, que mediunidade não é apenas o fenômeno que acontece numa reunião mediúnica. A mediunidade dá-se o tempo todo. Estamos sempre sendo porta-vozes de ideias que não são nossas. Se estivermos sintonizados para o alto, boas ideias. Se estivermos sintonizados na perturbação, ideias ruins, não é? O versículo destacado por Emmanuel é um versículo, ontem foi da primeira carta de Paulo aos Coríntios, hoje será da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, palavras de Paulo, escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nos diz Paulo: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então ele traz bem aquela consciência de que o recurso de nós captarmos ideias do mundo espiritual e trazermos para o mundo físico, consolando, esclarecendo, tantos ensinando, enxugando lágrimas, às vezes até mesmo intuindo fazer algo ao invés de falar, ajudando o nosso próximo, calando, orando. Também somos intuídos a isto, não é? Na mediunidade seremos intermediários de forças que não são nossas, quer dizer, no sentido de que estamos recebendo uma mensagem do mundo espiritual para transmitir. Estaremos funcionando à guisa de ou como instrumentos de transmissão. Daí o nome mediunidade, estar no meio, medianeiro. Então, um instrumento, um canal de comunicação. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo, que vamos repetir. Temos, então, este tesouro, que é a condição de sermos medianeiros entre dois planos, não é? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Passa pelo nosso organismo. Quer uma representação melhor de vasos de barro do que o nosso organismo? A mediunidade, a ostensiva, ela é hereditária, mas todos nós somos médiuns intuitivos, e esta será a mediunidade no futuro. Teremos muito mais condições de não precisarmos de uma mediunidade ostensiva na medida em que nos virá muito claramente, porque estaremos melhor sintonizados às boas ideias e conselhos, assim como ouvimos dos nossos pais, daqueles que nos amam, nos aconselhando ao bem. Então, temos o tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E não apenas a mediunidade, todos os recursos que recebemos são de Deus. Por isso, como já dissemos e temos vindo falando sobre isso, não é? Todos os recursos que recebemos são um empréstimo e deles teremos que prestar contas. A mediunidade é mais um. Emmanuel então nos diz:
utilizando as faculdades mediúnicas de que foste dotado. Não esqueças que funcionas como um refletor, que é um instrumento que não é a fonte da luz, que apenas a reflete daqui para lá. Então, aquele lado de lá não poderia receber diretamente aquela luz que está lá. Mas o refletor recebe o raio e o retém na medida em que ele é captado por esse refletor e é emitido então na outra direção. Funcionas como um refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. Assim, se colocarmos um refletor de metal recebendo os raios de sol e emitindo para outro local, o refletor não tem nada a ver com os raios de sol, não é? E os egípcios faziam iluminação dessa forma. Eles colocavam em lugares sem luz, colocavam refletores de espelho voltados para onde vinha o sol. E aquele refletor recebia daqui e emitia para o outro lugar que iluminava o ambiente. Os egípcios faziam isso. Então, continua Emmanuel dizendo: o espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares sem comungar-lhes a natureza dos raios solares. E o fio simples transmite o redemoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Aqui ele fala do fio elétrico, né? Então, nós botamos lá na tomada e aquele fio vai e transmite a eletricidade até sair, como aqui, não é? Na lâmpada. Mas o fio não tem nada a ver com essa energia que se vai se transformar em luz. Entretanto, se o espelho está limpo, consegue reter a bênção da claridade. E se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador de energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te colocas como mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através da mediunidade, recebes o influxo da esfera superior sem partilhar-lhe a grandeza. Mas, se guardas contigo a humildade e a correção, converter-te-ás no instrumento de socorro moral de muitos. Exatamente como falamos daquele refletor, um instrumento de grande ajuda, não é? Todavia, assim como às vezes o espelho se turva e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando trabalho restaurativo. Não te entregues assim ao desânimo ou à negação se essa ou aquela dificuldade aparece na obra de intercâmbio. O erro no clima da sinceridade é sempre lição. Seja numa mesa mediúnica, seja onde for que estamos atuando, sempre como intermediários do mundo espiritual neste mundo, vamos muitas vezes errar, por não estarmos tão bem sintonizados quanto deveríamos, mas vamos aprender com isto. Quando erramos, porque sintonizamos com a raiva, com a impaciência, com a tristeza, com o ressentimento, com a culpa,
Mas, e aí, não é? O espelho se turva, o fio se rompe e passamos a ligar outro, não vou nem dizer que é espelho porque não reflete luz, né? Outros fios, passando outras ideias que não as ideias do bem. E isso vai exigir, como se fosse exatamente um fio rompido, na fonte positiva que nos sustenta. E devemos corrigir, consertar o fio que se rompeu com alto, desligando os nossos fios inferiores e voltando com a vigilância e a oração, nos mantendo ligados com as forças do alto, que realmente são as únicas que nos sustentam. E ele, já caminhando para a conclusão, nos diz: o erro, bom, já dissemos isso, no clima da sinceridade é sempre lição. Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te a humildade do aprendiz atencioso e vigilante. O aprendiz atencioso e vigilante, o que acontece com ele? Quando ele percebe que errou, ele reconhece e diz: vou buscar melhorar. Atencioso, vigilante, humilde. Por isso que ele diz: recolhe-te a humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros. É algo sempre que Emmanuel também busca destacar: sermos severos conosco e benevolentes com o outro. Porque sabemos que nós somos a única pessoa sobre a qual temos efetivo poder de transformação. Portanto, temos que chegar muito junto de nós mesmos. O outro nós estimulamos, o outro nós podemos aconselhar, mas sobre o outro não temos poder real, quando o outro, é claro, um adulto com autonomia. Nós já falamos sobre isso também. Crianças, pessoas muito idosas que não têm mais condição de se gerir por si mesmas, ou pessoas que têm limitações que também não conseguem, na fase adulta, se gerir por si mesmas, essas precisam da nossa intervenção amorosa, que a nossa vontade esteja ajudando no decorrer das suas vidas, não é? Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te a humildade do aprendiz, atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, vimos aqui nas palavras de Paulo que ele vai repetir, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. De novo, a humildade, a busca de nos esforçarmos sempre em melhorarmos, porque sempre vamos poder melhorar. Temos muito ainda trabalho de progresso pela frente, não é? É isso. Na mediunidade. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que recebemos, Senhor, pelos recursos que nos são dados para o dia que passa. Fortalece-nos em nossas lutas, ajuda-nos, Senhor, em nossa vigilância, em nossa lembrança da prece. Abençoa, Senhor, o nosso anjo guardião. Abençoa ainda a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa, Senhor, nossos lares, famílias e afetos. Abençoa ainda, Senhor, igualmente, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles encarnados ou desencarnados, que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos, Senhor Jesus, estejam em nós e entre nós hoje e sempre, graças a Deus.
É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.